Projetos baixados comissão na sessão virtual ordinária 155, realizado em 1º de setembro de 2020. Projeto de lei número 61, de 28 de agosto de 2020, autoria do Poder Executivo. Altera o anexo de metas fiscais, demonstrativo 1, metas anuais e demonstrativo 3, metas fiscais atuais, comparadas com as fixadas nos exercícios anteriores da Lei 1434, de 30 de julho de 2020, LDO 2021. O prefeito municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados os anexos de metas fiscais, demonstrativo 1, metas anuais e demonstrativo 3, metas fiscais atuais, comparados com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, constantes na Lei Municipal 1434 de 2020, LDO 2021, na forma dos anexos que acompanham a presente lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Anchieta, Espírito Santo, 28 de agosto de 2020, Fabrício Petro, prefeito municipal. Mensagem. Senhor presidente e demais membros da Câmara de Anchieta, temos a honra de submeter a apreciação desta casa em cumprimento ao artigo 132, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal e aos parágrafos 1º do artigo 2º da Lei 1434/2020, o projeto de lei número 61 de 2020, que dispõe sobre a alteração dos anexos de metas fiscais, demonstrativo 1, metas anuais e demonstrativo 3, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores da LDO 2021. Com a recuperação do mercado mundial do petróleo e gás natural, bem como das estimativas de repasse dos royalties da Agência Nacional de Petróleo, ANP, a previsão inicial da receita, a cota-parte royalties compensação financeira pela produção do petróleo foi atualizada, passando dos 17 milhões inicialmente previstos para 23 milhões. Também houve acréscimo de R$ 498.527,11 na projeção inicial dos recursos de transferência do Fundo do Governo Federal, em virtude da publicação no Diário Oficial da União, DOL, na Lei 13.708/2018, e do Incentivo Financeiro APS Desempenho. Desta forma, o projeto de lei da LOA 2021, Lei Orçamentária Anual, terá a previsão da receita atualizada, passando de R$ 192.196.791 196.760,91, previsto na Lei 1434, de 30 de julho de 2020, para R$ 198.695.288,02. Confiantes na aprovação da matéria por esta digna Casa de Leis, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e distinta consideração. Anchieta, 28 de agosto de 2020, Fabrício Petro, prefeito municipal. Em anexo, reportagem sobre os royalties de petróleo, que tem recuperação de julho, rendem 5 milhões, e o encarte economia, estrutura de preço de petróleo, sinaliza recuperação de preço de mercado. Projeto de lei número 62 de 2020, de autoria do Poder Executivo, estima a receita e fixa a despesa do município de Anchieta para o exercício financeiro de 2021.
O prefeito municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei, na forma do artigo 132, parágrafo 5º, da Lei Orgânica do Município de Anchieta. Título 1. Das disposições comuns. Artigo 1º. Esta lei estima a receita fixa e despesa do município de Anchieta para o exercício de 2021 no valor total de R$ 198.695.288,02, conforme estabelecido no artigo 6º, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal e na Lei 4.320, 17 de março de 1964. Compreendendo, inciso 1º, o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Inciso 2º, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as atividades e órgãos vinculados à administração direta e indireta, bem como os fundos. Parágrafo 1º. Do valor total do orçamento definido no caput deste artigo, já está deduzida a parcela das receitas de transferência constitucionais da União do Estado para a formação do Fundeb na ordem de R$ 18.921.745. Artigo 2º. Em atendimento ao disposto no artigo 11 da Lei de Diretrizes Orçamentárias 1434/2020, integram esta lei os relatórios definidos pela lei federal. Sumário geral da receita de fonte de despesa por funções de governo, demonstrativo de receita e despesa, resumo geral de receita, demonstrativo de despesa por categoria, demonstrativo de programa de trabalho, demonstrativo por função, subfunção e programa de categoria econômica, demonstrativo por função, subfunção e programa de projetos e atividades, demonstrativo das funções, subfunções, programas conforme o vínculo de recursos e demonstrativo de receita do órgão de função. Legislação e receita, tabelas explicativas, demonstrativo de compatibilidade de programação, demonstrativos regionalizados de efeito, detalhamento do quadro de despesa. E uma pergunta que já fizeram, que eu já vou falar do artigo 7º, para finalizar a leitura deste projeto. Capítulo 3, da autorização para abertura de créditos suplementares. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo e seus fundos, Poder Legislativo, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Anchieta, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares por decreto, nos termos que dispõe a Lei Federal 4.320, 17 de março de 64, até o limite de 60%, conforme artigo 26 da Lei 1.434, de 30 de julho de 2020, Lei das Diretrizes Orçamentárias, 2021. Projeto de Lei 63 de 2020, de autoria da mesa diretora, altera a Lei 1.260 de 2017 e revoga a Lei 1.429 de 22 de julho de 2020. O prefeito municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei 1.260 de 2017 passa a ter a seguinte redação. É fixado em R$ 23.662,22 a quantia máxima mensal a ser utilizada para o pagamento de pessoal em cada gabinete de vereador a ser controlada no ato de nomeação. Nova redação. Parágrafo único. Não se enquadra no valor fixado no caso desse artigo as despesas decorrentes de exonerações e demissões. Nova redação. Artigo 2º. Fica revogada a Lei número 1.429 de 2020. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Anchieta, Espírito Santo, 28 de agosto de 2020. Kleber Pedro Silva, presidente. Giovanna Meneghelli, vice-presidente. Roberto Viveiro Bertolani, secretário. O projeto está assinado pelo presidente e pelo secretário. Projeto de resolução número 7 de 2020, de autoria da mesa diretora. Dispõe sobre o sobrestamento do pagamento dos 5,12% dos servidores da Câmara Municipal de Anchieta. A Câmara Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, aprovou e o presidente promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica sobrestado imediatamente os pagamentos dos 5,12% no que se refere à Lei Municipal 1420/2020, artigo 3º e 4º, de todos os servidores da Câmara Municipal de Anchieta, Espírito Santo. Parágrafo único. Este sobrestamento permanecerá vigorando até que o setor competente emita a estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deverá entrar em vigor os 2 anos subsequentes, comprovando que a Câmara Municipal de Anchieta terá condições orçamentárias e financeiras para anuir este gasto com folha de pagamento. Artigo 2º.
Fica determinada a diretoria-geral, juntamente com o setor competente, que faça os devidos registros. Parágrafo único. A diretoria-geral acompanhará a evolução dos gastos do pessoal e as medidas adotadas por esta presidência, informando semanalmente sobre o índice de gastos de pessoal atualizado. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, registra-se, publica-se e cumpre-se. Câmara Municipal de Anchieta, 26 de agosto de 2020. Kleber Oliveira da Silva, presidente. Giovanna Meneghello Lozada dos Santos, vice-presidente. Roberto Quinteiro Bertolani, secretário. O projeto está assinado pelos 3 vereadores. Leitura encerrada, senhor presidente. Os colegas vereadores gostariam de fazer algum comentário sobre o valor? Cabe emenda, não é? Por favor. Presidente, bonito aí foi o orçamento do ano que vem, não foi isso? Eu não sei o que vocês da comissão estão pensando em relação a esse fato, até porque nós temos que pensar aí se vai fazer ou não uma emenda, porque nós temos aí 10 dias depois depois da entrada da semana passada, não foi isso? Nós temos 10 dias. 10 dias? A comissão tem mais. A comissão pode fazer até o prazo lá na frente. Mas o vereador ele tem um prazo de 10 dias. Então, não sei o que vocês pensam em relação à situação. É até bom ouvir o Giovanni. Giovanni, o que você acha disso? Oi? Vereador Giovanni. O presidente, Robin, demais colegas aí. Sinceramente, eu ainda não analisei o orçamento que foi caminhado para casa, a peça, né? Tem que olhar a peça aí para poder ver como é que está distribuída. Foi falado aí, foi lido para a lei dos royalties aí, outras coisas mais, mas a gente precisa analisar a peça para ver como está distribuída a peça, eu não vi, né? Se segue a mesma proporção dos anos anteriores, como é que está a distribuição do orçamento. Ok. Show de bola. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Alexandre? Não. Albinho, tudo certinho aí? Bom, não tendo mais nada a tratar, decreto essa reunião encerrada nessa terça-feira e provavelmente não teremos reunião na próxima terça-feira, porque eu acho que, pelo que consta na pauta, né, da sessão de hoje, eu acho que nós não temos nenhum projeto, né, em pauta. Então, se nós não tivermos, né, projetos para tratar na sessão hoje, ficaremos sem a reunião das comissões na quarta-feira. Na terça-feira próxima, e convido vocês para outra terça-feira, se demorado para estar participando da reunião das comissões e discutindo os projetos que por aqui passam. Um abraço a todos e um bom final de terça-feira aí. Que Deus abençoe a todos.